Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski, sou sacerdote da religião de Umbanda. Aqui nesse canal, divulgo a doutrina da Umbanda, do segmento de Umbanda Independente, como a praticamos no Centro Espírita de Umbanda Ogum Sete Espadas e na Associação Rosa Branca de Umbanda Independente, ambos situados na cidade de Xaxim, estado de Santa Catarina, Brasil. Aqui nessa série, a história da Quimbanda, estudamos a história da religiosidade afro-brasileira com dados e fatos. E nesse canal, procuramos colaborar com os estudiosos das religiões afro-brasileiras, promovendo a discussão e a reflexão dos fatos históricos, sem versões doutrinárias, sem versões holísticas. O nosso intuito aqui é contribuir para o desenvolvimento das religiões de forma teórica, de forma comprovada através dos fatos históricos. E nesse vídeo eu pergunto a você, mas afinal, como é que Exu passou a ter um tridente? Será que isso é magia? Será que isso é doutrina? Ou será que isso é apenas história? Será que nós não podemos encontrar na história fatos que comprovem como isso passou, adentrou o universo religioso? E esse é o nosso compromisso, sem mistificação, sem versões holísticas, dados e fatos. É o que eu convido você para estudar nesse vídeo. Como Exu ganhou o tridente. Vamos lá? Quando os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a muda eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem quer. Bom, no vídeo anterior vimos como Exu foi sincretizado com o diabo. E vimos que Exu já veio da África. O Exu Yorubá, falando da divindade Yorubá, já veio da África estigmatizada como demônio. Legba, a divindade Vodun, também veio estigmatizada como demônio. E, em se falando do demônio, existe na biblioteca histórica da cidade de Treveris, atualmente na Alemanha, um manuscrito feito provavelmente nos anos 300 a 325. Nesse manuscrito é o texto do livro bíblico do Apocalipse. Nele nós podemos ver, conforme eu estou mostrando para você nessa imagem, uma gravura que mostra uma luta entre o arcanjo Miguel contra os anjos rebeldes. O que essa imagem nos traz que tem a ver com Exu? Como você pode observar, veja, não há imagens de demônios. Nessa imagem, que é considerada uma das primeiras imagens fazendo menção ao diabo, nós vemos de um lado anjos e do outro lado também os anjos caídos aí em luta, em combate, no meio contra o dragão, contra a serpente, que é descrita no livro da Bíblia do Apocalipse. Veja que não há uma imagem de chifre e por aí vai. Mas afinal, como é que a imagem do demônio, com chifres e perna de bode e presas, passou a existir no contexto religioso, tanto católico como afro-brasileiro? Segundo os historiadores, somente a partir do século XI é que o demônio passa a ter características bestiais. Até então, os anjos caídos da cultura hebraica não têm essa característica que nós estamos acostumados a ver hoje. O que ocorre? Ocorre que o que a história nos mostra? A história nos mostra que quando há conflito entre dois povos, aquela nação que sobrepuja a outra, impõe sobre a outra um estigma ruim. Então os símbolos das religiões dos outros foram postos como algo extremamente ruim e malévolo. A Igreja Católica combateu muitos povos e todas as divindades desses povos, na época, foram associadas a quê? Ao inimigo da igreja. Então, se um povo se levantava em guerra contra uma nação, contra a Igreja Católica, toda a religiosidade daquele povo era compreendida como a religiosidade que está lutando contra o povo de Deus. Quem luta contra Deus? É o diabo, não é mesmo? Então, todo o contexto, todo o panteão religioso daquela nação que estava numa luta contra a igreja, todo o panteão religioso dela passava a ser sincretizado com a figura do diabo cristão. E para nós entendermos a criação da imagem do demônio, como nós estamos
acostumados a ver, nós vamos pegar um dos primeiros inimigos da igreja nesse contexto histórico. Vamos falar da briga que a igreja teve com os deuses greco-romanos. A Igreja Católica perseguiu e combateu os deuses gregos e deuses romanos. Entre os deuses gregos e os romanos, existe um deus chamado Poseidon. É esse cara aí que eu estou mostrando para você. E esse Poseidon, por sua vez, tinha um filho chamado Tritão. O que acontece? É que tanto Poseidon como Tritão, o seu filho, carregavam um tridente. Era a ferramenta, era a sua arma divina. Era um arpão de 3 pontas e com esse instrumento eles capturavam as almas dos seus inimigos. E aí você que está me assistindo já começa a sincretizar, não é mesmo? Já começa a fazer a associação natural entre outras divindades. E, em se falando de Tritão, o filho de Poseidon, ele era uma divindade, meio homem, meio peixe, que vivia no mar e tinha como obrigação, como função, abrir caminho para que a carruagem do seu pai, a carruagem de Poseidon, passasse. E ele fazia uso de uma arma de guerra, que era um tridente. Então Tritão também era o mensageiro entre os homens e Poseidon. E ele também tinha uma função, que era mostrar o melhor caminho para os marinheiros chegarem ao Mediterrâneo. Então, como podemos ver, ele era uma divindade que dava caminho. Ele era uma divindade que abria caminho para a carruagem do seu pai. Ele era uma divindade mensageira, certo? E aí fica fácil de associar. Quando os católicos combateram os deuses gregos e romanos, eles estigmatizaram tanto Poseidon como Tritão como sendo a figura do diabo. Então, a igreja associou Poseidon e Tritão ao diabo e o tridente, que era a ferramenta dessas duas divindades, passou a ser a ferramenta do diabo. Então a igreja católica passou a considerar Tritão e Poseidon como demônio e o tridente passou a ser a ferramenta do demônio, certo? Nós sabemos que Exu foi sincretizado com o demônio e aí já está fácil de fazer a associação. Mas vamos em frente. Uma outra divindade que a igreja combateu foi o deus Pan. O que ocorre? Ao combater as religiões, a religião grega, por exemplo, e também a romana, ela passa a colocar chifres no diabo. Por conta do quê? A figura do diabo, ela herdou o chifre de um deus, que é o deus Pan, que ele era um deus meio homem, meio carneiro, era chifrudo e ele tinha o hábito de seduzir as jovens. O deus Pan é esse que eu estou mostrando para você na imagem. O que ocorre é que o deus Pan, ele era uma divindade que praticava orgias. Ele era uma divindade que, segundo a mitologia nos conta, ele assaltava, ele pegava de surpresa pessoas que estavam na floresta, ele abusava de jovens. Então, ele era uma figura ligada à sexualidade, ligada ao sexo. Então, ele habitava ambientes selvagens. E para a igreja, locais selvagens, como floresta, eram locais onde habitavam os espíritos malignos. Para a igreja, a sexualidade era sinônimo de pecado, do pecado original. Então, o deus Pan, ele foi associado também à imagem do demônio. Então, nós temos Poseidon com o seu tridente, sendo associado ao diabo. Nós temos Tritão com o seu tridente, associado ao diabo. Nós temos o deus Pan com os seus chifres, com as pernas de carneiro, de bode, vivendo na floresta e fazendo orgias e fazendo analogia à sexualidade. Também foi associado ao diabo. Essas figuras contribuíram muito para a criação da imagem do diabo cristã. Os católicos combateram os árabes e os muçulmanos. A barbicha e a pele morena, a pele avermelhada, é uma característica que a imagem do diabo cristã herdou do povo árabe muçulmano. Porque eles eram inimigos da igreja durante a guerra das cruzadas. E é aí, nesse sincretismo, todas aquelas nações que lutaram contra o interesse da igreja eram consideradas pela igreja como nações
contrárias a Deus, contrárias à religião, à doutrina cristã. E quem está contrário a Deus é o diabo, segundo a religião católica, segundo a doutrina católica. E aí nós temos Dionísio, uma divindade que para os gregos era ele era o deus da natureza e da fecundidade e da alegria. Dionísio deu origem ao nome a uma festa chamada Bacanal. Essa celebração era proibida por conta do consumo excessivo de álcool, orgias e excessos e situações aí desagradáveis. O que acontece é que na antiga religião grega, Dionísio era considerado o deus dos ciclos vitais, festas, atividades relacionadas ao prazer material, à insanidade, ritos religiosos, teatro, bebida, o vinho. Dionísio era um guardião daqueles que não se sentiam parte da sociedade convencional. Por causa disso, ele representava tudo aquilo que era inesperado, caótico, perigoso e propriamente fora da razão humana. Certo? Você deve lembrar que no vídeo anterior eu falei sobre Exu e como o Exu tinha uma característica de quebrar as normas, de tirar da zona de conforto, de quebrar a rotina, de trazer o incômodo que nos leva à evolução. E eu acredito que se você assistiu o vídeo anterior, se não assistiu, eu recomendo que assista, eu acredito que você já esteja fechando as pontas, como diz, não é mesmo? E associando as coisas. Nós já vamos chegar em Exu. Exu se tornou a representação do diabo cristão. Então, quando os missionários, os padres, foram para a África e viram lá uma divindade que falava de sexualidade, eles imediatamente fizeram uma associação com o Deus Pan. Quando eles viram lá uma entidade que falavam que ela tinha o poder de ser um mensageiro entre os homens e os deuses, eles associaram a Tritão, o filho de Poseidon. Quando eles viram lá a imagem de uma divindade que era caótica, que era excêntrica, que era uma entidade que quebrava as regras, tirava todo mundo da zona de conforto, destruía a ordem social calma, tranquila e confortável e levava todo mundo para a mudança, todo mundo para uma situação desconfortável, eles associaram ao deus Dionísio. Exu é a divindade da cópula, da reprodução, da sexualidade, mas a Igreja Católica não via isso como uma coisa positiva. Ela via isso como uma ligação ao pecado original. E como Dionísio era o deus da sexualidade, eles imediatamente associaram Exu a esse deus. E como Dionísio era considerado o diabo, o que aconteceu com o Exu? Mas aí, se Exu foi associado ao deus Pan, qual foi a imagem que o Exu ganhou? Não é mesmo? Por ser o mensageiro e abrir os caminhos, foi associado a Tritão. Aí, além disso, Exu ganharia no contexto brasileiro a imagem de pele vermelha, a barbicha dos muçulmanos. Então agora ficou fácil. Exu ganhou o tridente porque Exu foi sincretizado com o diabo. Poseidon e Tritão também foram associados ao diabo. E foi aí que a Igreja Católica deu o tridente a Exu. Segundo os dados e fatos históricos, o tridente não existe porque ele é um instrumento de magia, ou doutrinariamente falando, ou esotericamente falando. Se ele é em algum segmento religioso brasileiro, eu tenho obrigação de respeitar. Mas o meu compromisso nesse canal, com esse trabalho, é com fatos históricos. O tridente foi dado a Exu pela própria Igreja Católica. Os pés de bode e os chifres de carneiro foram dados a Exu pela própria Igreja Católica. A pele vermelha, a barbicha e essa imagem demoníaca foi dada a Exu pela própria Igreja Católica. Dionísio, Deus Pan, Tritão e Poseidon, junto com a imagem dos muçulmanos, foram todos considerados o diabo e a mescla de todas essas culturas, de todas essas religiões, construíram, por fim, esta que eu lhe mostro agora, que é a imagem que o Exu ganhou no Brasil.
E agora eu peço a você que deixe seu like, nos ajude, compartilhe o nosso canal. Se você gostou das informações, estão ajudando você a consolidar uma cultura religiosa embasada em fatos históricos, divulgue isso. Isso pode ajudar alguém que está precisando de informação. Veja, agora nós temos por fim a imagem de Exu. Aí está ela consolidada. Tão usada em muitos altares, não é mesmo? Tão usada para discriminar a quimbanda, a umbanda à esquerda, propriamente dita, como vimos aí, né? Tão usado para até discriminar a religião afro-brasileira. Então, convido você a olhar para essa imagem, tire o tridente de Tritão, tire os pés de carneiro de Pan, do deus Pan, tire os chifres de bode do deus Pan, tire a sexualidade do deus Dionísio, tire a pele avermelhada, escura, morena dos muçulmanos, tire a barbicha dos muçulmanos. O que sobrou de africano aí? O que sobra de umbanda? O que sobra de quimbanda? O que sobra da cultura afro-brasileira? Aonde está nessa imagem os tatas da cabula? Aonde está nessa imagem os ancestrais? Onde está o quimbanda da cultura banto? Tirando o esoterismo, tirando a mistificação, ficando com dados e fatos e tirando a influência da igreja, o que sobra? Na minha opinião, só o gesso. Conforme lembra o teólogo Volney Berkenbrock, que é professor de ciência da religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, essa imagem do diabo como um serzinho vermelho, chifrudo, é consequência daquilo que o cristianismo procurava combater no início, ou seja, as crenças greco-romanas. Ainda para o teólogo Volney Berkenbrock, esse processo é um exemplo típico do que ocorre hoje, que nós podemos ver em algumas igrejas cristãs neopentecostais, identificando a figura de Exu, a divina da religião africana, com os iorubás, com o demônio. E aí, né, eu deixo a você para se questionar se não é muito importante nós resgatarmos a história das religiões afro-brasileiras e a gente desmembrar esse universo para a gente ter uma compreensão mais esclarecida daquilo que é a nossa religião, seja qual for o nosso segmento, para nós garantirmos e resgatarmos aí o respeito, né, pela nossa religiosidade, sem a influência da visão, da ótica de outras religiões. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, para que essas informações cheguem a outras pessoas que também talvez estejam precisando. Eu quero perguntar a você, mas afinal, e o Exu Catiço, você já ouviu falar? Como surgiu esse conceito de Exu Catiço no Brasil? Como surgiu, afinal de contas, o conceito de direita e esquerda? O que é o conceito de direita e esquerda? Como surgiu no Brasil e o que é um Exu Catiço? Eu convido a você a vir comigo para estudarmos no nosso próximo vídeo. Espero que você tenha gostado e eu desejo a todos o meu fraterno Saravá. Pomedipi, pomedipi, na inoayete, pomedipi.